Aí. Então é o seguinte, ó. Hoje a gente vai ver isomeria, que está relacionado também com os compostos orgânicos que a gente estava vendo nas aulas passadas. Aí, o que vai ser essa tal de isomeria? A isomeria, ela vai acontecer quando a gente tem compostos com a mesma fórmula, só que na real eles vão ser diferentes, vão ter propriedades distintas. Então aqui, ó, moléculas que apresentam a mesma fórmula molecular, mas estruturalmente elas vão ser diferentes, beleza? Então vamos ver os tipos que a gente pode ter de isomeria. Aqui, ó, aqui é um resumão de todos os tipos de isomeria que a gente pode ter. A gente pode ter o que a gente chama de isomeria plana, que está relacionada com a forma com que os átomos vão estar conectados, e a isomeria espacial, que vai estar relacionada com a distribuição desses átomos. E aí, essas isomerias, elas se subdividem aqui, ó. Isomeria plana, a gente tem isomeria de função, cadeia, posição, metameria, tautomeria. E aqui, isomeria espacial, a gente vai ter isomeria cis-trans e vai ter a isomeria óptica, certo? Então, são os tipos de isomeria que a gente vai ter. Vamos ver detalhes de cada um desses tipos, certo? Então, quando a gente fala de isomeria plana, a gente vai estar falando de átomos conectados de maneira diferente, como se a gente tivesse um Lego, né? Um monte de pecinha, aí cada pecinha seria um átomo nosso, e aí a gente vai conectar o mesmo conjunto de átomos de forma diferente, e a gente vai gerar moléculas diferentes, mas com os mesmos átomos, certo? E aí as moléculas que têm a mesma fórmula, né, os mesmos átomos, só que estão ligados de forma diferente, a gente vai chamar isso daí de isômeros, beleza? Até aí tá de boa? Tá. Peraí, deixa eu lembrar um negócio aqui que eu não fiz, ligar a luzinha. Tá. Então, o que mais que a gente vai ter? Isso daqui é o básico da isomeria plana, certo? Então, os tipos de isomeria plana. Um dos tipos é a isomeria de função. Nessa isomeria, a gente vai ter moléculas com a mesma fórmula química, mas elas vão ter funções orgânicas diferentes. Aqui, por exemplo, essas duas moléculas. Uma é o etanol, que tem a função álcool, aqui esse OH, na ponta da molécula, e a gente tem essa outra molécula, que tem um oxigênio no meio da cadeia carbônica. Isso daqui é um éter. Aqui o nome dele. Beleza. Essas moléculas, se a gente for contar quantos átomos tem de cada tipo nelas, ó, essa daqui tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Aí, essa outra moleculinha, ela tem também 6 hidrogênios, 2 carbonos e 1 oxigênio. Olha aqui, é a mesma fórmula, beleza? Então, elas vão ser isômeros, certo? Elas têm a mesma fórmula química, só que elas vão ter funções orgânicas diferentes. Olha outro exemplo aqui, ó. Essas duas, se a gente for ver a fórmula molecular, vai dar C2H4O2. Mas, ó, são funções químicas diferentes. Uma vai ser um éster e essa daqui vai ser um ácido carboxílico, beleza? Então, quando a gente tem duas moléculas com a mesma fórmula e funções orgânicas diferentes, a gente vai falar que esse é um caso de isomeria de função, beleza? Agora, a gente tem um caso especial de isomeria de função, que a gente chama de tautomeria. Essa tautomeria, então, vai ser uma subdivisão, assim, um caso específico dessa isomeria de função. Por quê? O etanol e esse metoximetano são substâncias diferentes. Eu posso ter um potinho lá com etanol e um potinho com metoximetano.
Essas duas aqui também, ó, metanoato de metila, ácido etanóico, são substâncias diferentes. Agora, a tautomeria acontece quando a gente fala que a gente tem uma isomeria dinâmica, quando a gente tem uma molécula que se transforma na outra. Então, sempre a gente vai ter os dois isômeros misturados. Um vai estar sempre se transformando no outro. Essas daqui não se convertem uma na outra. A gente tem que fazer reações químicas específicas para ter essa conversão. A isomeria não. É como se a molécula sozinha se convertesse para o seu isômero. E sempre vai ter um equilíbrio químico, né? Um isômero se convertendo no outro. Esse é o caso da tautomeria. Então, quando que ocorre essa isomeria naturalmente, assim, estabelecendo esse equilíbrio químico? Tem dois casos principais. Então, a tautomeria vai ser quando os isômeros podem se interconverter e a gente vai ter um equilíbrio químico, né? Isso vai estar sempre trocando um pelo outro. Aqui, ó, esses equilíbrios vão acontecer quando a gente tem um aldeído e um enol e quando a gente tem uma acetona e o enol. Então, sempre quando a gente tem um aldeído, ele vai se converter no enol. A gente vai ter um pouquinho de aldeído e um pouquinho do enol. Cetona também, sempre quando a gente tem uma cetona, a gente vai ter um pouquinho da cetona na forma de cetona e um pouquinho dela vai se transformar no enol. Então, como que a gente escreve o enol? Qual que vai ser essa transformação? Ó? O que pode acontecer? Ó, um aldeído. O aldeído é quando a gente tem esse C dupla O na ponta da molécula. Que reação que pode acontecer aqui? Pode acontecer o seguinte. A ligação dupla que está entre o carbono e o oxigênio pode ficar entre os carbonos aqui. Beleza? Entre esses dois carbonos. E o hidrogênio desse carbono que recebeu a ligação dupla pode passar para o oxigênio. Tá vendo a troca que eu fiz? Tava carbono-carbono com ligação simples, CO com ligação dupla. E o hidrogênio estava ligado ao carbono. Agora eu vou passar o meu hidrogênio para o oxigênio e a ligação dupla vai entre os carbonos. Ó, tá vendo? Ficou C dupla O. E aqui ficou OH, o oxigênio recebeu esse hidrogênio. Então, essa reação pode acontecer tanto na ida quanto na volta. Olha o que pode acontecer. A ligação dupla pode passar a ser entre o carbono e o oxigênio, e o hidrogênio pode ser transferido para o carbono. E aí a gente volta para a molécula original. Então, essa reação está sempre acontecendo no meu meio, certo? Eu sempre vou ter a mistura dos dois. No outro caso, né, nos casos mais comuns de isomeria de função, não. São duas moléculas separadas, elas não vão ficar se transformando uma na outra. Uma molécula é uma coisa, uma molécula é outra. Essa tem essas conversões. Mesma coisa pode acontecer quando eu tenho cetona e enol. Aqui, ó, tá vendo? A diferença é que a cetona é um C dupla O e aqui na pontinha não é um hidrogênio, né? É uma cadeia carbônica. Só que aí eu fico trocando. Eu posso trocar aqui, ó, tanto uma posição contra a outra. Eu posso trocar a posição da ligação dupla, eu coloco aqui na posição vizinha e o hidrogênio passa a ficar com o oxigênio. Então, esse daqui é o equilíbrio que eu chamo de aldoenólico e o equilíbrio cetoenólico, quando eu tenho essas isomerias aí. E aí, essa isomeria de função, especificamente, eu vou chamar de tautomeria, certo? Então, se tivesse um exercício assim, geralmente não cai, né? Exercício desse tipo, que fala qual o tipo de isomeria que eu tenho aqui. Aí, quando tem esse tipo, geralmente nas alternativas não tem isomeria de função e tautomeria. Não vai colocar as duas, porque isso daqui é uma isomeria de função e também é uma tautomeria, né? Que é um caso específico da isomeria de função. Mas sempre, se por um acaso o exercício não foi bem elaborado e tem essas duas alternativas, tem isomeria de função e tem tautomeria. O que a gente coloca? Sempre a gente vai no mais específico. Isso daqui é uma tautomeria, né? É a classificação mais específica, então a gente vai mais na específica, beleza? A classificação geral a gente usa só se a gente não tiver outra opção. Então tem vários tipos de isomeria de função. E essa daqui é o caso específico, né? Olha aqui, se a gente for ver, eles têm a mesma fórmula química, essas duas substâncias, e é quando elas ficam trocando, naturalmente. Tá, a gente tem também o que a gente chama de isomeria de cadeia. O que é isomeria de cadeia? Quando a gente tem moléculas com a mesma fórmula química, mas elas vão ter cadeias carbônicas diferentes. E aí, lembra daquelas classificações de cadeia carbônica? Que ela pode ser uma cadeia aberta, uma cadeia fechada, uma cadeia normal, uma cadeia ramificada, saturada, insaturada. É aí que a gente vai usar essas classificações, ó. Por exemplo, essas duas moléculas, pente, 1-eno e ciclopentano.
Essas duas moléculas aqui, quando a gente conta, a gente vê que as duas têm 5 hidrogênios, 5 carbonos e tem 10 hidrogênios. Beleza? Mas olha aqui, são estruturas diferentes. Aqui no caso, ó, é uma cadeia aberta, ó, tem duas extremidades, e é uma cadeia insaturada, tem uma insaturação, que é essa ligação dupla aqui. Essa outra cadeia é uma cadeia fechada, ó, forma um ciclo, e ela é saturada, porque não tem ligação dupla nem ligação simples. Agora, olha outro exemplo aqui, ó. Essa cadeia aqui é uma cadeia normal, não tem ramificações, tá vendo? É cíclica, né? Mas é uma cadeia só. Aqui, ó, tem um rabinho aqui, tem um CH3, essa daqui tem uma ramificação. Então, ó, esse é o isômero com cadeia normal, esse daqui é um isômero com cadeia ramificada. E todas essas moléculas aqui têm a mesma fórmula. Então, é isso que vão diferenciar os isômeros de cadeia. Tá. Aí, o que a gente vai fazer? Tem também um outro tipo de isomeria, que é quando a gente muda aqui o tipo... Opa! O tipo de cadeia, né, lembra com relação ao heteroátomo. Heteroátomo é o átomo diferente de carbonos no meio de uma cadeia de carbonos, ó, nesse caso o nitrogênio. Então, nesse caso, eu tenho uma molécula que tem cadeia heterogênea, porque o nitrogênio se enfiou no meio da cadeia de carbonos, então ele vai ser um heteroátomo, tá lá no meio, né? Então, uma cadeia heterogênea, porque tem o heteroátomo. E essa daqui vai ser uma cadeia homogênea, porque ó, o nitrogênio foi parar na ponta, ele não está no meio da cadeia de carbonos. Então, isso daqui é uma molécula com cadeia heterogênea e essa é homogênea. Então, são essas as diferenças que eu encontro nas isomerias de cadeia. Agora, eu tenho também isomeria de posição. O que vai ser isomeria de posição? As moléculas vão ter a mesma fórmula química, mas eu vou ter diferentes posicionamentos de grupos funcionais, insaturações, ramificações ou heteroátomo, tá? Então, ó, por exemplo, dá para ver muito bem isso daí quando a gente olha o nome dessas substâncias, ó. Por exemplo, essa substância aqui, 3 carbonos com um grupo OH. Isso aqui vai ser um álcool, ele vai ser o propanol. Só que eu posso ter o OH na posição 1 aqui na extremidade da cadeia ou na posição 2, que está no meio. Então, quando está ligado no carbono 1 é o propan 1-ol, quando está ligado no carbono 2 é o propan 2-ol. E esses vão ser, então, isômeros de posição. São a mesma substância, né? É a mesma fórmula química, mas muda a posição do OH. Essa outra aqui, ó, tem o heteroátomo, né? Nesse caso aqui, eu estou mudando a posição do heteroátomo. Aqui eu dividi a cadeia exatamente no meio, 2 carbonos para a esquerda e 2 carbonos para a direita. Nesse caso aqui, eu só tenho um carbono aqui na esquerda e 3 na direita. Beleza? Então, se eu ficar mudando a posição do heteroátomo, é uma isomeria de posição. Essa isomeria de posição tem um outro nome também, que ela é chamada de metameria ou isomeria de compensação. Então, sempre quando tiver essa possibilidade aqui, for esse caso, né? É melhor chamar de metameria, né? Do que isomeria de posição. Metameria é o caso mais específico dessa isomeria de posição, que é quando eu mudo a posição do meu heteroátomo. Agora, aqui ó, eu posso mudar a posição da ligação dupla. E eu também posso mudar a posição de grupos aqui. Por exemplo, ó, tá vendo? Aqui eu tenho o OH e o CH3 ligado nesse anel aromático. Aqui, ó, o CH3, aqui ele está do lado do OH, aqui ele está uma posição para frente e aqui ele está 2 posições para frente, ó, tá um oposto do outro. E aí, então, cada um desses vão ser uma molécula diferente, vai ser um isômero diferente em que eu estou mudando a posição do meu grupo CH3, ó, que é o grupo metil. Ou 2-metilfenol, 3-metilfenol, 4-metilfenol. Então, essas são isomerias de posição. Dá para ver bem aqui no nome, né? Só muda o numerinho do nome, que eu estou mudando a posição de alguma coisa, porque todas vão ter a mesma fórmula química. Aqui é só uma coisa que vocês podem achar às vezes, né? Especificamente para esses anéis aromáticos, tem uma nomenclatura para posição diferente aqui, ó. Tem esse O, M e P. Isso daqui é aquela nomenclatura orto, meta e para. O O é quando está um do lado do outro. O meta é essa posição intermediária. E P é quando eles estão opostos. Aí tem até uma regrinha para lembrar, né? O orto é quando está um do lado do orto. O meta é quando está no meio, a posição intermediária. E o para é quando está um para cima e um para baixo.
Mas isso daqui é mais específico, não cai tanto assim essa nomenclatura, mas pelo menos para vocês saberem, tipo, o que é esse tal do O aqui que apareceu, o OMP, que aparece nesses anéis aromáticos na hora da nomenclatura. É disso daí, tá relacionado com a posição dos grupos. Tá, agora, o que vão ser as isomerias espaciais? As isomerias espaciais é quando eu tenho diferença na distribuição dos átomos. Aí, por exemplo, a gente pode usar analogia com uma luva. As luvas. Você fala, um par de luva, um par de meia. Na verdade, par de meia geralmente é igualzinho mesmo, mas luvas. Luvas não tem como mudar, né? Você fala, luva é igual, né? Minha mão esquerda é igual à direita. Na verdade, não é exatamente igual, né? Porque se você coloca uma em cima da outra, elas não vão se sobrepor. Ó. Em uma o dedão tá para um lado e em outra o dedão fica no outro lado. Né? Você não consegue colocar a luva da mão esquerda na mão direita. Tem uma luva para a mão esquerda, uma luva para a mão direita. Então, apesar de elas serem muito parecidas, né, tem essa diferença na simetria, certo? Uma luva vai ser o reflexo da outra no espelho. Então, vão ter moléculas também que têm essa propriedade. E aí vai ser esse tipo de molécula que a gente vai ver na isomeria espacial, certo? Então, um dos casos da isomeria espacial é a isomeria geométrica. O que vai ser a isomeria geométrica? Normalmente vai ser o caso dessa isomeria cis-trans. O que vai ser essa isomeria cis-trans? Aparece quando eu tenho ligação dupla. Por quê? Na ligação dupla, eu não posso rodar minha molécula em volta da ligação. E aí, as posições vão ser diferentes, vai importar a posição com que os átomos vão estar lá na minha ligação dupla. Aqui, por exemplo, uma ligação simples, ó. Eu tenho essa moleculinha, eu estou pensando nesses ligantes aqui, nesses átomos em verde. Tá vendo? Ó, eu posso pegar, tá vendo essa ligação carbono? Vamos falar que isso daqui são carbonos, esses pretinhos. Essa ligação simples aqui entre esses dois átomos pretinhos, eu posso rotacionar em volta delas, tá vendo? Ó? Imagina que eu peguei essa molécula, rotacionei, até essas duas bolinhas ficarem uma do lado da outra, tá vendo? Eu tenho, então, na ligação simples, rotação livre. Eu posso rotacionar os grupos em volta da minha ligação. Então, esse daqui não são duas moléculas diferentes. É a mesma molécula, só que eu rotacionei os átomos ao redor da ligação simples. Ó, esse movimento aqui, tá vendo? Isso daqui ocorre naturalmente ao redor das ligações simples. Os átomos podem ficar lá girando. A molécula tem essa rotação livre. Ela é uma estrutura que fica se mexendo. Certo? Agora, quando eu tenho uma ligação dupla, essa rotaçãozinha aqui não pode acontecer. Então, se eu tenho uma ligação dupla, tá vendo? É como se eu tivesse dois pauzinhos, meu negócio fica fixo. Não tem como mais eu rotacionar, certo? Essa segunda ligação aqui, essa outra ligação da ligação dupla, me deixa travado, certo? Então, aqui, quando eu tenho essa molécula aqui e essa molécula aqui, elas vão ser moléculas distintas. Por quê? Eu não posso rotacionar para obter a outra. Não vai ser a mesma molécula somente rotacionada, vão ser moléculas distintas então. Essa daqui em que os grupos estão de lados opostos e essa daqui em que eu tenho os grupos iguais do mesmo lado da molécula. Tá vendo? Então, isso daqui vai dar moléculas distintas. Então, ó, esses daí vão ser isômeros geométricos, eles vão possuir a mesma fórmula molecular, só que eles vão possuir essa distribuição diferente ao redor da ligação dupla. Então, ó, por exemplo, se eu falasse que essa molécula aqui é um C2H2Cl2. O carbono é esses daqui, o hidrogênio esses branquinhos e o cloro esse verde, tá? Mas tanto faz, vamos olhar para a cara dessa molécula aqui. Então, ó, o que eu tenho que olhar? Aqui, ó, o carbono com a ligação dupla, mesma coisa aqui. Quando eu tenho os grupos... Tá vendo os grupos desses dois carbonos? Cada um tem uma bolinha branca e uma bolinha verde, né? Dois ligantes diferentes. Aqui, ó, uma branca, uma verde. Agora, quando as bolinhas dos dois carbonos vão estar em lados opostos, ó, tá vendo? Essa bolinha verde está no lado oposto dessa. A bolinha branca está no lado oposto dessa. Esse vai ser o isômero trans. Quando eu tenho os grupos, os ligantes iguais do mesmo lado, ó, para cima ficou os brancos, para baixo ficou os verdes, eu vou ter o isômero cis, certo? Beleza? Então, são os dois isômeros que eu posso ter. Aí aqui, ó, por exemplo,
Se eu tiver essa moleculinha aqui, ela tem uma ligação dupla, então vai surgir isômeros disso daqui, porque eu não posso ter rotação em volta da ligação dupla. Então, depende do jeito que eu vou distribuir o CH3 e o jeito que eu vou distribuir o H, vão me dar isômeros diferentes. Aqui, ó, então eu posso ter esse daqui, em que eu coloco os grupos CH3 do mesmo lado e os grupos H do outro lado. E nesse lado aqui, que os grupos iguais ficam em lados transpostos, ó. Fica o CH3 para cima e o CH3 para baixo. E aqui também, ó, os hidrogênios estão em posições opostas. Então, esse caso aqui vai ser o isômero cis e esse caso aqui vai ser o isômero trans. Beleza? Então, essa que vai ser a diferença entre esses dois isômeros. Vamos ver mais uma coisinha aqui, ó, da isomeria geométrica. Ó, quando a gente não tem isomeria e parece que tem, nesse caso aqui, ó, aqui tá falando, né, que ligação tripla eu não tenho, né? Porque ligação tripla eu só tenho um ligante no carbono e eu preciso ter 2 ligantes aqui para dar essa diferença. Quando eu tenho ligação tripla eu só tenho uma maneira, né? Não tem outra possibilidade. Agora, se eu tiver, ó, 2 grupos ligantes de cada átomo, aqui na verdade aqui, ó, tá falando o contrário, né? Ó. Além disso, os 2 grupos ligantes de cada carbono da insaturação devem ser diferentes, porque se houver só um grupo diferenciado, a isomeria geométrica não ocorre. Aqui então, ó, tá vendo que eu tenho hidrogênio e hidrogênio, e aqui eu tenho hidrogênio e esse grupo aqui. Tá vendo? Aqui não importa a posição. Tá vendo aqui? Por quê? Nesses dois casos a posição não vai importar, nesse caso e nesse caso, porque aqui, ó, tenho 2 hidrogênios iguais. Então, se eu trocar a posição deles, não muda nada. Fica hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. E se eu inverter a posição, trocar a posição com que esses hidrogênios estão ligados, vai dar a mesma molécula. Aqui também, ó, se eu trocar a posição desse hidrogênio com esse CH3, não vai mudar a molécula, porque, ó, os 2 ligantes desse carbono são CH3. Então, se eu tiver um carbono com 2 ligantes iguais, já não tem mais essa isomeria. Aqui, ó, nesse daqui também, por exemplo. Nesse caso, eu tenho 2 ligantes diferentes, só que cada carbono tem os mesmos ligantes. Ó. Esse carbono tem 2 cloros, esse carbono tem 2 grupos CH3. Então, essa molécula aqui só tem um isômero possível. Se eu trocar a posição aqui, ó, dos cloros, não muda nada. Se eu trocar a posição do CH3, não muda nada. Se eu trocar o CH3 com o cloro aqui, aí não pode, aí eu tenho outra molécula, certo? Aí se eu tivesse realmente uma molécula em que um carbono tem um cloro e um CH3, e o outro carbono também tem um cloro e um CH3, aí sim eu teria os meus isômeros, beleza? Mas essa molécula que tem carbono com 2 cloros e o outro carbono com 2 CH3 não tem isômeros. A molécula que tem isômeros vai ser a que tem um cloro e um CH3 num carbono e um cloro e um CH3 no outro, beleza? Então, é isso que eu vou ter que olhar para ver se tem isomeria ou não. Agora, tem um outro caso que tem isomeria, só que vai dar uma confusão na cabeça na hora que a gente tentar dar nome de cis e trans. Por quê? Nesse caso, vamos colocar tudo aqui, ó. Nesse caso é o seguinte, se a gente tiver 3 ou mais tipos de substituintes. Quer ver? Ó, vamos voltar? No caso aqui, ó, só para vocês verem, o que a gente tinha nessa molécula? Aqui, a gente tinha cloro e hidrogênio, 2 tipos de substituintes. Aqui a gente tinha CH3 e hidrogênio, são 2 tipos. Agora, se eu tiver 3 ou mais tipos, vai ter isomeria? Vai. Só que aí não vai, o certo não é mais utilizar o nome cis e trans, certo? Então, ó, quando a gente tem 3 ou mais tipos. Olha aqui, ó, nesse caso, a gente tem um carbono com cloro e CH3 e um carbono com CH3 e hidrogênio. Então, 3 tipos de ligantes e aí cada carbono tem 2 ligantes diferentes. Ok, então posso ter isomeria. Mas o que acontece? Por que eu circulei esses 2 grupos e eu estou vendo a isomeria com relação a eles, ó? Esse daqui é como se fosse o cis, né? E esse daqui é como se fosse o trans. Por que eu circulei esses 2 e não o hidrogênio aqui? Tem uma regrinha para ver qual grupo que a gente vai circular para pensar na isomeria. E aí, nesse caso aqui, a gente troca os nomes, certo? Esse isômero que parece o cis
que tem os dois grupinhos no mesmo lado, a gente vai chamar de Z. E esse isômero que tem os grupinhos que eu circulei de lados opostos, a gente vai chamar de E. Beleza? Então troca o nome, mas é o mesmo raciocínio da isomeria cis e trans. Certo? Agora, eu tenho que definir os grupos de maior prioridade, que são esses grupos aqui que eu circulei, que eu vou utilizar para pensar na isomeria. Como é que vai ser a lógica? Esses grupos que eu circulei são os grupos que têm maior número atômico, beleza? Então, é isso que eu tenho que usar para circular o grupo que vai ter prioridade. Então, vamos pensar nos números atômicos. Ó. O número atômico do hidrogênio é 1, do carbono é 6 e do cloro 17. Então, eu olho para os dois carbonos da ligação dupla, eu vou ver com quem eles estão ligados. Ó, o carbono da esquerda, ele está ligado com um carbono e com um cloro. Tenho duas opções aqui. Qual dos dois eu circulo? Esse grupo ou esse grupo? Ó, esse daqui tem carbono ligado a carbono. O carbono tem número atômico 6. Esse outro aqui é o carbono ligado a um cloro. O cloro tem número atômico 17. Então eu vou lá e circulo o cloro, porque ele tem número atômico maior. Nesse caso aqui, ó, carbono ligado a CH3, mas no caso a ligação está entre carbono e carbono. E nesse caso, uma ligação entre carbono e hidrogênio. O carbono tem número atômico igual a 6, o hidrogênio tem número atômico igual a 1. Então, quem tem mais prioridade é o carbono. Então, a gente circula esse grupo que contém o carbono. Aí, por isso, ó, que ficou o Cl e o CH3 circulado. Então, são esses dois grupos aqui, de cada um desses carbonos, que eu vou ter que utilizar como referência para a geometria E e Z. Beleza? Mas se fosse assim, esse daqui tem um grupo CH3 e esse daqui tem um grupo CH2-CH3. Como é que eu faço? Se a hora que eu olhar aqui tiver ligado a um carbono e aqui tiver ligado a um outro carbono, mas os grupos são diferentes entre si. Aí eu tenho que ir passando para as próximas ligações. Por exemplo, se tivesse grupos diferentes aqui, ó, sei lá. Eu olho aqui, esse está ligado a carbono. E aqui está ligado a carbono também. O que eu faço? Eu passo para as próximas ligações. Aí eu vejo aqui, ó, esse carbono está ligado a hidrogênios. Esse carbono vai estar ligado a outras coisas. Qual delas vão ter maior massa? Então, se não der para diferenciar no primeiro átomo que está ligado a esse carbono, eu passo para o próximo, beleza? Mas geralmente já vai dar para diferenciar logo de cara, logo no primeiro. Então é como se eu estivesse circulando o grupo mais pesado, o grupo maior. Beleza? Então é esse raciocínio que eu tenho que utilizar. Então na isomeria E e Z a prioridade vai ser para os grupos maiores, né, de maior massa. Eu tenho que utilizar então essa regrinha aqui do número atômico para ver. Beleza? Mas o raciocínio é muito parecido com isomeria cis e trans. Do mesmo lado é cis, só que aqui eu chamo de Z. Lados opostos, trans, que no caso eu vou chamar de E. Beleza? E aí, com isso, a gente já viu todos os casos possíveis da isomeria geométrica. Agora, a gente vai ver o que é a tal da isomeria ótica. O que vai ser isomeria ótica? Na isomeria... tem mais um, na verdade. É mais um caso de isomeria geométrica. O que ele aparece? Ele aparece também quando a gente tem um composto cíclico. Por quê? Quando a gente tem um composto cíclico, a gente não consegue rotacionar a ligação química. Porque se a gente rotaciona essa ligação simples, ela está ligada com essa outra, está tudo ligado, certo? No ciclo. Então, se eu torcer uma ligação, eu estou torcendo o ciclo inteiro, como se eu estivesse abrindo a molécula e ela vai ter uma torção muito grande. Eu não consigo rotacionar, então, ligações em um ciclo. Então, portanto, ó, os ligantes aqui e aqui também vão ter posições fixas. Nesse caso, olha o que eu tenho. Essa substância cíclica aqui, tá vendo que forma um quadradinho? Eu tenho um ligante que fica para cima, um ligante que fica para baixo. Ó, ligante para cima, ligante para baixo. Agora, se eu tenho os dois ligantes para cima e os dois ligantes iguais aqui também para baixo, é a molécula cis. Agora, se os ligantes iguais estão em lados opostos, eu tenho a molécula trans. Então, essa isomeria cis e trans também pode acontecer em ciclos, apesar de que não cai tanto. O mais comum encontrar no vestibular é essa isomeria com a ligação dupla, beleza? Agora, para falar do último tipo de isomeria que a gente tem, que é a isomeria ótica. O que vai ser a isomeria ótica? A isomeria ótica vai ser quando eu tenho
o carbono quiral, né? Essas moléculas com carbono quiral vão apresentar isomeria ótica. O que é carbono quiral? Carbono quiral vai ser um carbono assimétrico, ou seja, tem que ser um carbono que tem 4 ligantes e todos eles têm que ser diferentes. Por exemplo, é como se eu olhasse para a molécula e tivesse isso daqui, ó. Esse carbono está ligado a 4 coisas, né? E cada coisa é diferente uma da outra. Então, se eu olhar uma molécula que tem carbono ligado a 4 coisas diferentes, olha, tem 4 ligações simples, e as 4 são com grupos diferentes, isso vai ser um carbono quiral. Por exemplo, aqui, ó, nessa moleculinha aqui. Esse carbono que eu coloquei um asterisco aqui é nosso carbono quiral. Ele está ligado a um OH, a um CH3, a um H e a um COOH. Tá vendo? Tudo diferente esses grupos. Então, se esse carbono está ligado a 4 grupos diferentes, isso vai ser um carbono quiral. Então, ele tem que estar fazendo 4 ligações simples e as 4 tem que ser com coisas diferentes. Beleza? E aí, isso daqui é a notação que a gente costuma usar no caso do carbono quiral. A gente costuma marcar os carbonos quirais com um asterisco na nossa estrutura. Beleza? Então, vamos ver aqui um outro exemplo de carbono quiral. Vamos ver aqui, ó, então, ó, isomeria ótica. As moléculas que apresentam isomeria ótica, elas são os isômeros óticos. Outro nome que a gente pode dar para isso é enantiômero. E eles vão surgir quando temos a mesma fórmula molecular, mas diferentes distribuições de ligantes ao redor do carbono quiral. E aqui outro exemplo. Essa molécula, ela vai possuir carbono quiral? E se ela possui, aonde que esse carbono quiral vai estar? Vamos ver, vocês conseguem identificar. Vocês acham que essa molécula tem carbono quiral ou não? Vamos ver se alguém consegue achar aí. Tá, ó. Então, essa molécula, ela vai ter carbono quiral sim. Beleza? Aonde que vai estar esse carbono quiral? O carbono quiral dessa molécula tá nessa posição aqui. Aí você fala, nossa, mas esse carbono está fazendo 3 ligações só. Não tá. Lembra que nos compostos orgânicos, a gente tem que sempre completar as ligações dos carbonos com hidrogênio. Então, se tem 3 ligações aqui e está faltando uma para esse carbono, essa ligação que falta tem que ser com um hidrogênio. Então, olha aqui, ó, é um carbono ligado a NH2. Nessa outra ligação, ele está ligado a esse grupo COOH. Nessa outra ligação, está ligado ao hidrogênio. E nessa outra ligação está ligado a esse grupão aqui. Então, é tudo diferente, esses ligantes. Então, esse carbono aqui nessa posição é o nosso carbono quiral. E essa molécula aqui vai apresentar a isomeria ótica. Então, aqui, ó, eu vou ter hidrogênio, COOH, NH2 e esse grupo. E aí, tá vendo que eu posso ter 2 tipos diferentes de forma de organizar? Olha a ordem aqui. Nessa ordem, tá hidrogênio, COOH, NH2 e o azul. Nessa daqui, ó, se eu sigo no mesmo sentido, tá diferente a ordem. Depois do hidrogênio, tá vindo o grupo azul, não o COOH. Tá vendo? Então, uma, eu coloquei essa ordem no sentido horário e a outra, eu coloquei essa ordem no sentido anti-horário. E aí, então, são 2 moléculas diferentes, como se fosse uma molécula à mão esquerda e uma molécula à mão direita. Elas são muito parecidas, mas uma é o reflexo da outra no espelho. E aí, elas são, na verdade, moléculas diferentes, que aí a gente fala que são os 2 isômeros do meu composto quiral. E aí, uma vai ser o isômero R e uma vai ser o isômero S. Aí, no caso, esse daqui, para dar o nome é mais difícil, a gente não aprende no ensino médio como que a gente vai dar esse nome. Não é tão difícil assim, mas não precisa aprender, beleza? Só saber que a gente tem 2 isômeros possíveis, um a gente chama de R e um a gente chama de S, beleza? Agora,
Vamos ver uma propriedade interessante que essas moléculas apresentam, essas moléculas quirais. Uma delas é que elas parecem o reflexo uma da outra no espelho, né? Então é como se fosse uma molécula à mão esquerda e uma molécula à mão direita. E para que isso importa? Por exemplo, tem enzimas que elas catalisam reações químicas. O que é isso, né? A enzima vai ser uma proteína que ela vai atuar como catalisador, e então ela vai acelerar uma reação química, e para isso a molécula que ela vai ajudar a reação a acontecer precisa entrar na minha enzima, precisa encaixar. Então, é como se fosse a minha mão, a molécula, e a enzima fosse a luva. E aí, quando eu coloco a molécula na enzima, a reação acontece. Só que tem enzimas que tem um buraquinho lá, uma cavidade para a molécula entrar com um formato muito específico. Então, às vezes, é como se eu estivesse colocando uma molécula que é a mão direita no par esquerdo da luva. Aí não entra, né? Então, a molécula precisa ter uma organização específica para dar certo com a enzima. Então, tem reações químicas que precisam de moléculas com uma isomeria específica, isomeria ótica. Elas parecem muito iguais, mas na hora de dar a reação química é diferente, certo? Então, a isomeria ótica é importante para reações químicas. Agora, a gente tem que tomar cuidado. Isso daqui eu achei na internet, essa imagem lá no fórum de dúvidas. O cara mandou isso daqui. Mandou esse carboninho aqui, circulou, escreveu, é quiral? E aí? Será que esse carbono aqui é quiral ou não é? Esse caso confunde. O que a gente tem que fazer? Mesma coisa. Olha para os 4 ligantes desse carbono e vamos ver se os 4 são diferentes. Ó, nunca o carbono está fazendo 3 ligações, né? É que nesse caso a gente tem que completar com hidrogênio, então vamos ver. Nesse caso, é um ligante hidrogênio, um ligante NH2, aí você fala, ué, ferrou, né? Aí é um ligante aqui, opa, voltei de onde é que eu tava? E aqui também? E aí, o que eu faço? Agora eu tenho que ver se o carbono está ligado a um ciclo, eu tenho que ver se esse ciclo é simétrico ou não. Então, eu traço um negocinho aqui no meio, tá vendo? Eu consigo dividir o ciclo em 2 partes iguais? Se eu conseguir dividir o ciclo em 2 partes iguais, significa que ele é simétrico. Então, esse negócio aqui não vai apresentar isomeria ótica. Beleza? Então, se esse carbono ele está apresentando uma estrutura cíclica, mas a gente tem simetria, ele não vai ser quiral. Só ia ser quiral se eu tivesse 2 lados dos ciclos diferentes. Por exemplo, aqui tem um grupo CH3 e aqui não tem. Então, aí a gente já tem 2 possibilidades. Mas no caso, se as 2 metades do ciclo forem iguaizinhas, aí eu não vou ter mais isomeria ótica. Apesar de parecer, assim, dá para enganar, mas aqui a gente não tem. Tá. Outra coisa aqui era a propriedade que eu tinha falado, né? Que eles apresentam de interessante. Além desse negócio do espelho, né? Eles têm a capacidade de desviar a luz plano polarizada. E aí, o que vai ser essa luz plano polarizada? É o seguinte, a luz é uma oscilação em campos elétricos e em campos magnéticos, né? Por isso que a gente fala que ela é uma radiação eletromagnética. E essas oscilações ocorrem para todas as direções do espaço, certo? É um negócio 3D, e aí esses campos estão variando em todas as dimensões. O que eu vou fazer na luz polarizada? Na luz polarizada, eu vou ter variações nos campos em uma direção só. Então eu pego uma luz que está variando em todas as direções, passo por um negócio que eu chamo de polarizador, e aí a luz vai passar a variar, né, a ter essas variações dos campos elétricos e magnéticos em uma só direção. Aí o que acontece? Quando eu passo isso na minha amostra, se ela for um isômero óptico, o que vai acontecer com essa polarização? Ela vai mudar o ângulo. É como se eu estivesse, então, desviando a minha orientação da polarização que eu fiz. Por exemplo, aqui eu polarizei na vertical, depois que eu passo da minha amostra, eu observo que teve um deslocamento nessa polarização que eu fiz inicialmente. E aí é assim que eu consigo identificar substâncias que têm atividade óptica, né? Que tem esses isômeros ópticos. Se eu passar essa luz polarizada, ela vai desviar. Aí, o que a gente vai ver então? A gente vai ver que uma molécula vai desviar a minha polarização no sentido horário e o outro isômero desvia no sentido anti-horário.
Ah, professor, eu vou ter que saber qual desvia para qual lado? Não, isso daí a gente não precisa saber. Isso daí a gente só descobre fazendo experimento. A gente só tem que saber que os dois isômeros, um desvia para o horário e um desvia para o anti-horário. Cada um vai gerar um desvio oposto, só que os desvios são iguais, né? Por exemplo, um desvia 30 graus no anti-horário, um desvia 30 graus no horário, né? Então eu tenho esses desvios opostos na luz plano polarizada quando eu passo a minha luz polarizada pelos meus isômeros. Aí o que eu posso ter também? Se eu tiver uma mistura dos dois isômeros, se eu misturar metade R, metade S, vamos imaginar o que acontece. Esse desvio ele vai ser mais intenso quanto mais concentrada tiver a minha amostra, né? Quanto mais moléculas eu tenho que desvia a luz, mais ela vai desviar. Então, se eu tiver o mesmo tanto de isômeros R e o mesmo tanto de isômeros S, o que acontece? Um tanto vai desviar para o sentido horário e o outro tanto desvia no sentido anti-horário. E aí volta para o estado original, beleza? Então, um desvio vai cancelar o outro. Então, se eu tiver uma mistura certinha, meio a meio, de cada isômero, vai aparentar que eu não tenho substâncias oticamente ativas lá. Mas, na verdade, eu tenho. É que eu tenho uma mistura exatamente meio a meio e que o desvio vai cancelar o outro. Então, eu vou ter uma mistura que eu chamo de racêmica, ou racemato. Então, meu racemato vai ser uma mistura equimolar, ou seja, com a mesma quantidade em mol do isômero R e do isômero S. Beleza? E aí, como é que eu faço para descobrir quantos isômeros diferentes uma molécula tem? O que eu vou fazer? Cada carbono quiral vai me gerar dois isômeros, né? Um isômero R e um isômero S. E aí eu tenho que pensar em análise combinatória. Se a molécula tiver mais de um carbono quiral, eu posso combinar essas diferenças nos carbonos quirais. Por exemplo, se eu tenho dois carbonos quirais, um pode ser R e um pode ser S. Pode ser RR, pode ser SR, certo? Então eu tenho duas possibilidades para cada carbono. Cada carbono pode ser R ou S. E aí, se eu tiver mais carbonos diferentes, é como se fosse mais possibilidades. É como se fosse um jogo de cara ou coroa, né? E aí eu estou jogando mais de uma moeda. Então é assim que eu descubro quantos isômeros uma molécula tem. Vai ficar, então, quando a gente pensa em probabilidade, né? Ó, vai ser 2 elevado a n. Eu tenho duas possibilidades, R ou S, e n vai ser o número de carbonos quirais da minha molécula. Então, se eu pego 2 e elevo ao número de carbonos quirais da minha molécula, eu consigo encontrar quantos isômeros óticos diferentes ela vai possuir. E aí, quantas misturas racêmicas ela vai possuir? Bom, misturas racêmicas, eu tenho que misturar o mesmo isômero R e o mesmo isômero S, certo? O racemato surge quando eu altero, né, a isomeria de um carbono específico. Então, se eu pego um carbono, passo de R para S, eu obtenho um racemato, né? Então, o que eu faço? Se eu tenho essa quantidade de misturas oticamente, essa quantidade de isômeros óticos ativos, para eu ver quantas misturas inativas eu tenho, eu divido por 2, porque eu tenho que juntar metade de um e metade de outro para formar uma mistura oticamente inativa, né, para formar o meu racemato. Certo? Então, é essa relaçãozinha aqui que eu uso para achar o número de isômeros. Bom, aí para treinar isso, tem exercícios lá no nosso simulado, para quem não viu é interessante ver, né? Porque o Enem sempre tenta cobrar esses conteúdos de uma forma diferente, contextualizada, então é muito bom a gente treinar com os exercícios, certo? Aí eu vou colocar essa aula no Classroom, o simulado eu fixei em cima, né? Tá lá no topo para vocês verem mais fácil. E se vocês tiverem alguma dúvida agora, vamos ver se alguém ficou com dúvidas. Se não ficaram com dúvidas, façam um exercício para ter dúvida, porque essas dúvidas têm que ser esclarecidas, beleza? E aí, pessoal, dessa aula, surgiu alguma dúvida agora, em algum ponto que vocês viram e confundiu na hora, sim? Se tiver, pode perguntar. Se não, depois, estudar essa aula, fazer os exercícios, beleza? Se quiserem também testar, tipo, eu quero fazer só os exercícios dessa aula para ver se eu entendi. Lá no final, eu tenho o gabarito, no simulado tem o gabarito de cada exercício, e aí, lá no gabarito tá falando a aula que você tem que estudar. Por exemplo, não consegui fazer o exercício 20. Aí você vê que o exercício 20 corresponde à aula 17, que é essa aula aqui. Aí você vai lá, então, e revisa a aula para ver se você tá com dúvida em alguma coisa. Beleza? Então, é só ver lá no gabarito que fala a aula de cada exercício.
Então depois eu vou postar essa aula no YouTube, coloco os materiais no Classroom. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença e até a nossa próxima aula. Vou fechar a chamada aqui então.